Os irmãos ainda estão chegando, vou deixar eles se acomodarem no banco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um culto, todos os cultos são especiais, mas hoje é um culto mais ainda, porque hoje é um culto de Santa Ceia, né? Um culto onde nós renovaremos a nossa aliança com o nosso Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mateus 26, versículo 20 ao 24. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhe digo a verdade. Um de vocês vai me trair. Muitos ficaram muito aflitos. Eles protestaram um ao outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer com as Escrituras, como diz as Escrituras, há muito tempo. Mas que terrível será para aqueles que traírem. Para esse homem seria melhor não tê-lo nascido. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar, amém? Meus amados, esse texto, nos versículos anteriores, vamos falar que já existia uma conspiração, louvado seja o nome do Senhor, de Caifás junto com os principais da sinagoga, dos principais sacerdotes da sinagoga. E ali ele já estava preparando tudo para matarem Jesus. Aleluia. E como Jesus ele já sabia do que iria acontecer, ele já estava dando um pré-anúncio que o Filho do Homem teria que ser entregue. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 20 em diante vai falar o seguinte, que Jesus estava na mesa com os 12. Nesse contexto, vai falar que essa mesa era o quê? Era na festa da Páscoa. Eles estavam servindo naquela casa. E Jesus começa a trazer a revelação de que ele seria entregue, que o Filho do Homem seria entregue para morrer na cruz, que era necessário, que o Filho do Homem deveria morrer naquela cruz. Aleluia. E só que eu acredito que os discípulos, a princípio, assim, não tenham entendido. O Senhor, em outras palavras, estava falando: logo mais eu serei entregue para morrer na cruz do Calvário pela tua vida. Só que antes que isso aconteça, um de vocês vai me trair. E o engraçado, o que me chama a atenção nesse texto, é que no versículo 22 vai falar que eles estavam aflitos e começaram a falar: não, Senhor, não vai ser eu, não serei eu, Senhor. Eles se analisaram. Louvado seja Deus. E ao invés de acusar, de apontar o dedo para o outro e falar: não, vai ser você, vai ser eu, não. Não. Eles autoanalisaram: Senhor, não serei eu. E quantas das vezes, muitos de nós, de vez nos autoanalisar, nós analisamos o irmão que está ao nosso lado. Nós apontamos o irmão ao nosso lado. Ao invés de nos analisarmos. Né? Esses discípulos, eles fizeram uma autoanálise ali com eles. Não vai ser eu. Né? Aleluia. Embora Judas já tinha preparado tudo para entregar o nosso mestre. Louvado seja Deus. E isso me traz a entender o seguinte: Jesus estava na mesa com os 12. O que significa a mesa? Mesa significa um lugar de comunhão. Aleluia. E eu aprendo nesse texto que nós temos que ter comunhão com Cristo e também com os nossos irmãos à nossa volta. Porque estava Jesus e os 12. A gente não chama quem a gente não gosta para sentar à mesa com a gente para comer. A gente não chama alguém que a gente não é tão chegado nosso para se alimentar conosco. Não, nós chamamos quem é íntimo. E é isso que nós temos que buscar no Senhor, ter intimidade com Ele, ter comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Aleluia. Nós temos que aprender
a juntos praticar essa verdade e resgatar a comunhão, valorizar o dia de hoje como uma comunhão em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E é engraçado que logo depois mais para frente, quando chega a crucificação de Jesus, Judas nega ele. E será que eu e você não temos de alguma forma negado ao Senhor? Será que de alguma forma nós não temos entristecido ao Senhor com algumas atitudes que nós temos? Nós temos feito essa autoanálise, e eu digo isso não apenas no culto de Santa Ceia, mas também no nosso dia a dia. Nós estamos fazendo de tudo para agradar ao Senhor, nós estamos meditando na palavra dele de dia e de noite. Aleluia. Só que a crucificação de Jesus não é para nós ficarmos tristes, muito pelo contrário. A crucificação de Jesus é para nós nos alegrarmos, porque foi feito aquilo, como diz a palavra, era necessário o Filho do Homem morrer ali, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos estar na presença do Santo dos Santos. Aleluia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e o preço maior ele pagou na cruz pela nossa vida. Meu querido, aleluia, hoje é motivo de nós nos alegrarmos na presença do nosso Pai, porque ele já se encontra neste lugar. Não importa se as cadeiras estão vazias, se algumas pessoas decidiram não vir e decidiram assistir o culto de casa, o importante é que você está aqui. Ofereça a tua vida como um sacrifício vivo ao Senhor no dia de hoje. Vamos dar o nosso melhor como se fosse o último culto das nossas vidas. Será que hoje, enquanto nós estivermos aqui orando, buscando a face do Senhor, adorando, será que Ele vem hoje? Nós temos que ter essa ânsia de querer que Ele venha logo para nos buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que eu quero adentrar na Tua doce presença, Senhor. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha, Senhor, tirar, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti das nossas vidas, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a cada dia mais nos encorajar, Senhor, meu Deus e meu Pai, a nos entregarmos verdadeiramente a Ti. Senhor, nós sabemos que o preço maior o Senhor pagou na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui neste lugar. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, gratos a Ti pela comunhão que nós temos um com o outro, gratos a Ti porque o Senhor nos escolheu para estar aqui no dia de hoje, Pai, para louvar e engrandecer ao Teu nome. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha conduzir este culto conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que nada venha sair daqui do homem, mas que venha ser, Senhor, pela divina, Senhor, meu Deus e meu Pai, iluminação de Ti, Senhor, no dia de hoje. Pai, usa cada um, Senhor, que for ter oportunidade no dia de hoje, Papai. Senhor, que quando nós estivermos louvando, Senhor, os louvores venham tocar no coração dos Teus servos, que eles possam, Senhor, meu Deus e meu Pai, se entregar verdadeiramente ao Pai, em nome de Jesus. Pai, se existe alguma barreira, Pai, que vai tentar paralisar o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que o Senhor possa repreender no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, alegra-nos com a alegria do Teu Espírito Santo, ó Pai, porque, Senhor, o Senhor foi para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje, e é por isso que o Senhor ressuscitou, porque hoje, Senhor, foi aberto o caminho para nos achegarmos a Ti. Não há, Senhor, meu Deus, meu Pai, nada que possa, Pai, nos afastar de Ti, se não for nós mesmos, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor, no dia de hoje. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda a nos entregarmos a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, no dia de hoje. Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, inundar todo o nosso ser. Que o Senhor venha preencher os nossos corações com o Teu amor. Que nós venhamos, Pai querido e Pai amado, no dia de hoje, Senhor, ser, meu Pai, mais grato a Ti, Senhor, pelo privilégio de ter o fôlego de vida que o Senhor soprasse nas nossas narinas. Espírito Santo, fica conosco, conduz este culto para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vocês estão felizes de estar aqui na casa do Senhor esta noite? Vamos colocar de pé nesse momento para nós adorarmos ao Senhor. Como já foi dito, Ele se faz presente aqui. Hoje é um culto
no culto ao qual nós iremos sentar à mesa do Rei, Ele te convida a sentar à mesa com Ele esta manhã, meu querido. Então que você venha se alegrar de estar na casa do Senhor, porque a palavra fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que nesta manhã você possa estar alegre de estar na casa do Senhor, em nome de Jesus. E as palmas para o Senhor. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, meus fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Tudo que eu faço, sou abençoado. Vocês estão por aqui hoje, hein? Está todo mundo triste. Vamos se alegrar, em nome de Jesus. Por a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. A minha entrada e a minha saída dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Só quem abençoado aplauda o nome do Senhor nessa manhã, amém? Aleluia, glória a Deus. Gira, gira, gira. Glória a Deus. Aleluia.
ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao ver chegando o lugar da decisão, um pedido assim que bate o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando diz que não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser tomável e o filho entregar, sem sacrificar-se sobre as pedras do altar. Uma das escolhas mais difíceis foi o pai entregar o próprio filho, mas Deus fez isso por mim e por você essa manhã. Ele entregou seu filho por nós. Quando ouviu o filho perguntar, eu cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando diz não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser tomável e o filho entregar, se ele sacrificar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser tomável e o filho entregar, se ele sacrificar-se sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Obrigado, Pai, por esse sacrifício de cruz. Obrigado, Deus, por ter mandado o teu filho morrer por nós. Pai, Deus, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.
extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Que esta manhã você não está sensível a ouvir a voz do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Naquele dia nós iremos estar lá no céu declarando que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. E que nós esta manhã venhamos estar maravilhados, extasiados, só de ouvir falar o nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Olha só. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. É água viva, meu irmão. É água que cura, é água que purifica, é água que liberta, é água que restaura, é água que dá vida, é água viva chamada Jesus. Nós temos que nos arrepiar só de ouvir falar o nome de Jesus. Nós temos a nossa carne tem que tremer só de ouvir falar o nome de Jesus. E que esta manhã você venha sentir isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. a sua vida está próxima. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declare esta manhã. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Está próximo, irmãos. A vida dele está próxima. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E as palmas louvem ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus, Santo Cristo Rei da glória, glorificado e exaltado o nome do nosso Deus. Senhor, a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor nos diz hoje em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Tomando posse dessa palavra, nós vamos estar intercedendo nesse momento. Amém? Os irmãos fiquem à vontade, quem quiser se ajoelhar, quem quiser ficar de pé, sinta-se à vontade na presença do Senhor. Amém? Pai Santo, Rei da Glória, glorificado e exaltado é o teu nome, Deus. Toda glória, toda honra pertence a ti, Senhor. A tua palavra já nos diz que se nós clamarmos, Senhor, se nós nos humilharmos, Deus, o Senhor nos ouve, Pai amado. Então, nesse momento, Senhor amado, como intercessoras da sua casa, Pai, nós nos colocamos na sua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o nosso Brasil nas suas mãos, meu Pai. Senhor, visita os quatro cantos dessa terra, Pai amado. Oh, Deus amado, tem de misericórdia dessa nação, Pai. O pecado tem assolado nos quatro cantos dessa terra, Deus. Mas o Senhor é misericordioso. A sua graça, Senhor amado, é tremenda, Pai. E nos permite ainda ter acesso ao seu trono, Deus. E
te buscar, Pai. Senhor, peço, Senhor amado, em nome de Jesus, por todos os povos dessa nação, Pai. Nesse momento, Jesus amado, visita, Senhor amado, os presídios, Deus amado. Ah, Senhor, eu creio, Jesus amado, que há salvação para aquelas vidas, Deus de poder. E a sua palavra diz que se houver arrependimento, Deus, o Senhor ouve, o Senhor sara, o Senhor cura, Pai Santo, Rei da Glória. Oh, Deus amado, eu sei que os seus servos estão naquele lugar, Senhor amado, para ministrar a tua palavra, o teu amor, o seu perdão, Jesus querido. Oh, Pai Santo, Rei da Glória, visita também os hospitais, meu Deus. Ah, Senhor, quantos enfermos estão, Senhor amado, naquele leito de morte, Jesus querido, sem ter ainda te aceitado, te reconhecido como o único e suficiente Salvador da vida deles, Pai amado. Ah, Deus, mas a sua misericórdia é tão grande, Jesus. No último momento, Senhor, no último sopro de vida, se eles te aceitarem, Jesus amado, há salvação para eles, Pai amado. Oh, Deus de poder, visita também, Senhor amado, os orfanatos, Jesus. Quantos, Senhor amado, quantas crianças abandonadas, quantos órfãos, Jesus amado, precisando de um lar, Jesus, querendo um amor, Jesus amado, de um pai, de uma mãe. Embora a sua palavra nos diz, Senhor amado, que ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, o Senhor acolherá. Ah, Jesus, visita essas crianças, Deus. Dá, Senhor amado, a paz a eles, Deus de poder. Que eles possam, Senhor amado, ter a oportunidade, aqueles que não te conhecem, de te conhecer, de saber que eles não são órfãos, Jesus amado. Que tem um Deus que zela por eles, que tem um Deus que ama, que há, Senhor amado, esperança para essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus amado, visita também, Senhor amado, nesse momento, Senhor amado, todos os estados do nosso país, Jesus amado. Ah, Senhor, vá de encontro aos necessitados, Deus. Vai, Senhor amado, suprindo, Senhor amado, a necessidade, Jesus amado. Nós sabemos que a fome é muito grande, embora o nosso país seja um país tão rico, Deus, mas é mal administrado, Pai amado. Ah, Deus de poder e graça, nós dependemos somente de Ti, Deus. Nós somos dependentes de Ti. Sem Ti nós nada somos, Jesus querido. Ah, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus forte. Contempla, Senhor amado, a sua igreja aqui na terra, Pai. Orienta oh, Deus grande, Deus tremendo. Nós confiamos em Ti, Deus amado. Se não fosse a sua mão sobre a nossa vida, se não fosse a sua mão sobre a nossa nação, nós não seríamos nada, Pai. Oh, Deus de maravilha. Ah, Senhor, eu apresento, Jesus amado, a nossa nação, todos os brasileiros, Pai, do mais novo até o mais velho, Jesus, para que haja salvação, Deus amado. Eu creio, Pai, que essa nação, ela é uma nação eleita, é uma nação escolhida pelo Senhor Jesus. Oh, Pai de amor e misericórdia, apresento também, Senhor amado, a nossa cidade, Senhor amado, Santo André, Deus. Ah, Deus amado, visita, Senhor amado, a prefeitura, Jesus. Senhor amado, visita a vida do prefeito, dá sabedoria, dá discernimento, dá entendimento, Senhor, de administrar conforme a tua vontade, Deus. Nós sabemos que Ele está lá na cadeira, mas quem governa é o Senhor. Ah, Jesus querido, os vereadores, Senhor amado. Ah, Deus de poder, que eles só venham assinar, Jesus, aquilo que é da tua vontade, que é da tua permissão, meu Deus. Ah, Deus de poder e graça, as escolas, Jesus. Ah, Senhor amado, como a nossa educação está carente, Deus. Ah, Senhor amado, visita, Jesus amado. Visita, Senhor amado, as escolas, Pai. Senhor amado, essas crianças, Jesus. Senhor, prepara os professores, Deus. Que sejam professores ungidos pelo Senhor, preparados para o Senhor, colocados lá para cuidar dessas crianças, Jesus amado. Oh, Deus amado, visita, Senhor amado, todas as nossas igrejas da terra, Deus. A igreja do Senhor que clama pelo Teu nome, Deus de poder. Desde a mais humilde, Senhor amado, até a mais forte, Jesus querido. Ah, Deus maravilhoso. Senhor amado, abençoa a vida dos pastores, Jesus. Que eles venham estar pregando a Tua palavra, uma palavra genuína, Deus amado. Uma palavra vinda dos céus. Que eles preguem a salvação, Jesus. O Teu povo precisa ouvir sobre salvação, Deus amado. Oh, Deus, usa seus filhos, Jesus. Abençoa a vida deles, Deus de poder. Ah, Senhor amado, repreende essa corrupção, Pai. Essa corrupção que assola o nosso Brasil, que assola o nosso estado, que assola a nossa cidade,
Senhor amado, que haja reconhecimento do pecado, Deus. Oh, Santo Rei da Glória, visita o nosso bairro, Jardim Santo André, Senhor. Ah, Senhor, esse bairro é um bairro muito carente, Deus, mas é um bairro escolhido pelo Senhor. Eu creio que tem vida, Senhor amado, que a salvação, Jesus, estão esperando, Jesus amado, para ouvir o seu chamado, Deus. Ah, Senhor, continua usando as igrejas, Deus. Continua abençoando a vida dos pastores. Eu coloco nesse momento a vida dos pastores Marcos, da pastora Rose, da pastora Adriana, do pastor Rodney no seu altar, Jesus. Ele tem se colocado na brecha pela igreja, Jesus. E hoje em dia são poucos os pastores que tomam essa posição, meu Pai. Continua usando, continua abençoando, Pai. Guia eles, Jesus amado. Que não seja eles, mas o seu Espírito Santo cuidando dessa igreja aqui na terra, Pai Santo, Rei da Glória. Oh, Deus maravilhoso. Eu te louvo, Pai, por cada vida aqui presente. Eu te louvo por essa igreja, por esse ministério, Pai. Porque grandes coisas estão por vir neste lugar, meu Pai. Grande é o seu trabalhar nessa casa, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado por tudo. Obrigado por cada vida, Senhor. Eu te louvo por esse dia, Pai. Eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, Jesus. E eu te louvo, Pai. Eu te agradeço por essa manhã, por poder estar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém? Amados, nós vamos continuar. Segurem as bandeiras em nome de Jesus. Essa canção que vai tocar de fundo fala sobre um povo que existe nessa nação, que se levanta para clamar. A canção diz: Brasil, em teu solo existe um povo. Você é esse povo. Como a diaconisa Maria falou aqui, de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o Senhor virá e vai fazer o extraordinário. E nós somos esse povo. Então eu quero te convidar agora, uma convocação no reino do Espírito, para que você, nesse momento, enquanto o louvor vai sendo tocado aqui, que você interceda pela nossa terra, por cada estado, por cada cidade, por cada pedacinho desse solo, porque nós somos o povo do Senhor aqui, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. O futuro que ainda vai chegar.
cremos na cura da nação brasileira. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Quando nós, igreja, entendemos o poder da oração, as coisas vão acontecer. Aleluia. Quando entendemos o poder que há na oração, as coisas à nossa volta nós vamos poder contemplar. Louvado, agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, eu vou, neste momento, estar passando os avisos e em seguida a gente faz as ofertas, amém? Segunda-feira nós continuamos na luta aí, né? Para aprender aí um pouquinho da palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém? Aleluia. Nós estamos na segunda-feira fazendo a aula de teologia. Ainda dá tempo de você entrar aí, você que quer aprender e não está conosco, venha juntamente conosco em nome de Jesus. O valor é apenas R$40, tá bom? Vai ser uma bênção. Na quarta-feira nós temos um culto de oração. Não menos importante que no domingo, meus amados. Nos ajude, venha cooperar conosco nas quarta-feiras, 20 horas, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, amém? E também nós temos sábado, tem alguma coisa? Não, né? Sábado estamos livres para descansar. Curso dos homens. Teremos o curso dos homens 7h30 da noite. Amém? Você que é homem, vem aí, ó, aprender como é ser homem, segundo a palavra de Deus. Irmãos, não é qualquer homem não, hein? É homem segundo a palavra do Senhor. Glória a Deus. E no domingo temos nosso maravilhoso culto às 10 horas da manhã. Mas você que tem o desejo de se aprofundar mais, de preparar a terra do seu coração para receber o que o culto vai vir aí, o que o Senhor vai falar, vem às 9 para orar com a gente. Tem sido poderoso essas orações que nós temos feito de manhã, tem preparado o nosso coração para o culto, amém? Para a glória do nome de Jesus. Nós vamos estar cantando agora o refrão do louvor e nós vamos partir para a parte da oferta, amém? Glória a Deus. Amém, irmã Evandro? Pode vir em nome de Jesus. E a mesa do copo, viu? Dos copos. Sério? Você deixa o copo de água aí sempre cedo. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos para o momento da palavra, que é um momento muito importante. Se encontra em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 7 e 8. Segundo Coríntios 9, versículos 7 e 8. Todos acharam? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário para fazerem, amém, irmão, todo tipo de boas obras, amém, irmãos? Essa palavra, ela vai nos dizer que nós temos que ofertar com amor, com gratidão, porque se nós temos para ofertar é porque o Senhor já nos ofertou antes. Então que a gente possa ofertar ao Senhor, não somente em dinheiro, mas na casa dele, em serviço ao Senhor, em oração, amém, irmãos? Com alegria, não por obrigação, não somente porque nós estamos numa escala, porque o Senhor, ele é infinitamente bondoso para nos dar muito mais do que precisamos. Se no dia de hoje nós nos encontramos assim, sem termos, né, em valores muito altos, mas Deus não deixou de nos dar o necessário para o dia, amém, irmãos?
que possamos vir aqui à frente, orarmos e entregarmos verdadeiramente a nossa vida, primeiramente, e depois as nossas primícias ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, porque nós entendemos a importância da primícia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor, Deus, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai, que entenderam, Senhor, a importância dessa primícia, Senhor. A importância, Pai, que é ofertar na tua casa, não somente, Pai, com espécies, em dinheiro, Senhor, mas em serviço, Pai, em amor, em gratidão a Ti, Pai. Senhor, que nada, Senhor, venha faltar, Pai, na casa, Senhor, dos meus irmãos, Pai. Senhor, eu profetizo, Senhor, um celeiro, Pai, repleto, Senhor, na vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam entender, Pai, a importância de dividir, Senhor. Senhor, o pão, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo maná que o Senhor já derramou, Senhor, sobre os nossos lares no dia de hoje, Pai. Amém, Senhor. Graça e paz. Amém. Ninguém mandou você sentar ali, não. Coloque de pé, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos, vamos orar junto comigo. Senhor, está aqui a tua filha. O Senhor já aceitou no coração dela, já colocou na mente dela. O Senhor vem trazer a iluminação, Senhor. Fala comigo, fala com ela, fala com a tua igreja, porque a tua palavra é verdade, Pai. É uma verdade que muda, uma verdade que transforma, uma verdade que traz vida. Usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Nosso Deus é bom. Ele é maravilhoso. E antes de iniciar aqui a mensagem, eu preciso compartilhar o que o Senhor fez em nosso meio ontem, no momento da oração, o relógio de oração. A intercessão teve um momento nosso ali de busca. E o Senhor falou muito ao nosso coração. O Senhor nos ministrou no íntimo. E algo que ficou ecoando no meu coração durante toda a noite, quando eu cheguei em casa, depois saí daqui cansada, mas chegando em casa, algo que ficou ecoando no meu coração foi, nós falamos ontem sobre entrega, falamos sobre adoração, sobre celebração. E a Evelyn, na ministração que ela trouxe sobre nós, falando sobre celebração, ela disse algo que me chamou muita atenção, que realmente o Senhor falou ao meu coração. De que o motivo da nossa celebração, ele não está aqui, ele está em Deus, porque Deus é bom, o seu amor dura para sempre. O motivo da nossa celebração, ele não é terreno, ele é celestial. Então, independente de como esteja tudo hoje na sua vida, há um motivo para você adorar a Ele. Há um motivo. E esse motivo não está nas circunstâncias aqui da terra, não está na nossa realidade, não está na nossa conta bancária, não está nas bênçãos que recebemos dele. O motivo da nossa celebração, da nossa adoração no dia de hoje é porque ele é bom, porque ele nos amou de uma forma extraordinária, e esse amor é leal e eterno. E hoje tem uma mesa preparada para nós. Hoje é o culto de ceia,
onde o Senhor nos convida a estar à mesa com Ele. E eu quero hoje ministrar, compartilhar, na verdade, essa palavra, conversar nessa manhã sobre algo que a presença do Senhor faz. Na semana passada, no domingo passado, o pastor Marcos pregou aqui. Quem lembra da ministração da semana passada? Falou sobre presença. Falou sobre presença. O pastor Marcos ministrou na semana passada e ele trouxe para nós se estamos vivendo uma presença ou achando que estamos vivendo uma presença. Foi um confronto, porque o Senhor deseja ter relacionamento conosco. E o Senhor me levou a meditar ao longo da semana sobre isso. E não quero continuar o que meu marido estava pregando, não. Mas a palavra do Senhor hoje vai continuar ecoando sobre isso. Porque hoje nós vamos aprender o que essa presença faz em nós, quando nós caminhamos com Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas um versículo, mas eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta nesse capítulo, para que você acompanhe essa narrativa bíblica e o que o Senhor tem a nos ensinar, amém? Lucas, capítulo 24, verso 15. Encontraram? Glória a Deus. O versículo diz assim, Lucas capítulo 24, verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Eu vou ler novamente. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Amém? O que está acontecendo aqui? Só para que a gente entenda um pouco desse momento histórico, esse momento registrado por Lucas. Jesus já havia morrido na cruz do Calvário. Ele já havia sido sepultado. E aqui é uma manhã de domingo. Jesus já ressuscitou. Jesus já estava vivo. O texto vai nos dizer, lá no comecinho dessa história, ele vai narrar para a gente que 2 discípulos, eles estão caminhando para outro lugar. A palavra do Senhor Jesus para os discípulos, antes da sua morte, foi: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque eu vou ressuscitar ao 3º dia. Só que a palavra nos conta, quando nós lemos o momento da prisão de Jesus, de toda a sentença que ele carregou, que só João ficou perto de Jesus, Pedro olhava de longe e os outros discípulos a gente não sabe onde foi parar, porque cada um foi para um canto com medo. E se nós estivéssemos lá no meio, a gente não ia fazer diferente. Porque pensa, eu estou caminhando com o mestre e de repente esse mestre é preso, o que vai sobrar para mim? Se um mestre foi preso, o que sobra para mim como discípula dele? Eu falo por mim, eu não estaria lá. Eu não consigo me ver como João aos pés da cruz. Eu não consigo me ver como João, gostaria muito. Mas eu confesso que naquele momento, eu acho que eu não estaria aos pés da cruz. Porque às vezes o medo nos paralisa hoje. E olha que a gente nem sofre essa perseguição que os discípulos sofreram. Todos os discípulos se afastaram. E é interessante que o texto vai nos dizer que no domingo de manhã, as mulheres, antes do sol nascer, as mulheres foram até o sepulcro, porque elas queriam ainda cuidar do corpo de Jesus. Era uma prática comum na época. Só que chegando lá, a pedra já estava removida. E é interessante porque o texto vai nos dizer que no caminho, quando elas estavam indo em direção ao sepulcro, elas estavam conversando entre elas. A pedra é muito pesada, quem vai tirar pra gente? Quem vai nos ajudar a empurrar a pedra? E quando elas chegam lá, a pedra já nem estava mais lá. É exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Às vezes nós estamos na
tal coisa? Quem vai me ajudar a fazer tal evento, tal projeto? Quem vai me ajudar na minha casa? Quem vai me ajudar na minha luta? A gente vai caminhando e perguntando isso para Deus, sempre que Ele já removeu tudo. Todo obstáculo que podia ser removido, Ele já removeu. Essas mulheres chegam ali diante do sepulcro e o sepulcro está vazio. E elas se deparam com 2 anjos dizendo para ela, ó, não está mais aqui. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele vive. E eles falam, volta lá e avisa os discípulos. No meio do caminho elas se encontram com Jesus. E ele fala, avisa os meus amigos, avisa os meus discípulos que eu vivi, avisa também Pedro. Jesus, ele precisava de um trato especial com Pedro por tudo que ele passou. Só que nesse meio tempo as mulheres chegam e contam, só que os discípulos não entendem muito bem. O texto de João fala que essa mulher que viu primeiro Jesus e que levou essa notícia aos seus discípulos foi Maria Madalena. Os outros evangelhos incluem algumas outras mulheres nessa caminhada. Mas o texto de João diz que quando Maria Madalena chega para contar, Pedro e João saem correndo, porque eles querem ver o que está acontecendo. É muito a cara de Pedro mesmo. Só que o texto nos diz que João era mais novo, correu mais rápido, chegou primeiro. Olhou na porta do sepulcro, não viu nada, ficou parado do lado de fora. Pedro entrou, não entendeu nada dali do que estava acontecendo. Eles voltaram e contaram que realmente o corpo estava lá, mas eles ainda não haviam entendido o que tinha acontecido. Nesse meio tempo, amados, antes de Jesus se apresentar aos 12, o texto nos fala que 2 dos discípulos de Jesus, não era um dos 12, mas fazia parte do grupo de discípulos de Jesus. Porque Jesus tinha a multidão, ele tinha um grupo de discípulos e ele tinha os 12. E ainda tinha os 3. Jesus, ele foi bem seletivo. Então, entre os discípulos, 2 deles resolveram voltar para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles decidiram voltar. E a gente fala, nossa, Emaús, né? Os discípulos que seguiam Jesus não eram todos da mesma região. A gente tem Filipe, que era de Betânia. A gente tem Pedro e João e Tiago, que eram de outras regiões. Nós temos discípulos que eram de Cafarnaum. Nós temos discípulos de toda a região da Judéia que foram para seguir o Mestre Jesus. E no momento da crucificação, todos eles se dispersaram. Esses ainda ficaram e depois decidiram, agora acabou, vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa terra. E eles pegam um caminho, eles fazem uma jornada, uma rota de volta para Emaús. O que tem em Emaús? Nada. É um vilarejo tão pequeno quanto Nazaré. Lembra quando Filipe vai falar para Natanael e fala assim, ó, vem, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidadezinha, um vilarejo muito pequeno, Emaús também. Mas eles estão voltando para Emaús. Só que olha o cuidado do nosso Deus. Como Jesus nos ama. Eles saíram do caminho. Jesus mandou ficar em Jerusalém. Eles estavam fora do caminho. Mas Jesus foi se encontrar com eles. Esse é o cuidado que Jesus tem com os seus discípulos. Esse é o cuidado que Jesus tem comigo e com você. Por isso que se fosse para dar um tema nessa mensagem, eu daria o seguinte, que foi o que o Senhor falou no meu coração. Quando Jesus caminha conosco. Quando Ele caminha conosco. Na semana passada nós fomos ministrados e incentivados ao Espírito Santo de Deus a buscar essa presença, a caminhar nessa presença. E hoje o Senhor, Ele quer ministrar a nós o que acontece quando Jesus caminha conosco. O que acontece quando Jesus caminha comigo? Porque diante desse texto eu estou vendo 2 discípulos de Jesus. Um deles é mencionado o nome, que é Cleopas, mas o outro nós não sabemos quem é. Voltando para a sua cidade, vamos dizer assim, para a sua terra natal, fora do caminho que Deus havia designado para eles, mas Jesus decide ir lá com eles, nesse caminho. Porque Ele é o caminho verdadeiro. Lembra do que Ele diz em João?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele olha para os seus 2 discípulos e fala: eles estão no caminho errado. Deixa eu ir nesse caminho que eles estão, para mostrar qual é o caminho verdadeiro. Lembra do texto de Provérbios que vai dizer: ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar? Esse ensinar no caminho é eu ensinar junto com o meu filho. Ó, filha, por aqui que a gente vai. Olha, filha, é isso que nós vamos fazer. É no caminho. É eu fazendo junto com ele. Não é indicar o caminho. Nós não somos GPS para ficar indicando o caminho. A gente anda no caminho junto com a pessoa. Dentro da igreja é assim. Quando você começa a evangelizar alguém, você anda no caminho com ela. Você fala: ó, vem cá. Deixa eu te mostrar como é que adora, deixa eu te mostrar como ora, deixa eu te mostrar como lê a palavra. Isso é no caminho. E foi isso que Jesus fez com esses 2 discípulos. Fala: deixa eu andar no caminho com eles. Porque eles não estão entendendo ainda. O que acontece quando Jesus caminha conosco? A gente aprende algumas lições aqui. A gente aprende, observando Jesus, ele nos revela algumas coisas. E a primeira lição que nós aprendemos, quando Jesus caminha conosco, o que acontece, a primeira lição que nós precisamos entender é que ele se aproxima de nós, mesmo no momento de confusão e quando nós não o reconhecemos. O verso 13 ao 16 vai nos dizer assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus, eu entendo, eu aprendo nessa caminhada desses discípulos a Emaús, que quando Jesus, ele decide caminhar comigo. Ele decide, mesmo quando eu estou confusa, mesmo quando eu nem estou reconhecendo a presença dele. Eu não sei você, mas eu já tive inúmeros momentos em que eu orei sem sentir a presença. Eu acho que Jesus não está aqui não. Não. Sabe quando você não consegue perceber? E é interessante porque Jesus ele faz isso nos momentos de confusão da nossa vida. Esses discípulos estavam tristes, eles estavam sem esperança, eles estavam discutindo entre eles: e agora? O que nós vamos fazer? Porque o mestre morreu. O que eu faço agora? Esses discípulos estavam tristes, eles estavam desanimados, eles perderam a perspectiva do ministério agora, porque o que eu faço? Jesus não está mais comigo. Só que Jesus vai ao encontro deles. Jesus, ele vai ao encontro desses 2 homens. Quando eu comecei a ler isso, e quando eu fiquei pensando, eu fiquei tentando imaginar essa cena. Os 2 voltando para casa, reclamando, falando: nossa, quanto tempo a gente... Não sei quanto tempo eles caminharam com Jesus. Não sei se estava desde o começo do ministério dele, desde lá das bodas de Caná, não sei qual momento. Jesus viveu por aqui nessa terra por volta de 3 anos e meio. Eu não sei se esses discípulos dedicaram esses 3 anos a Jesus, mas mesmo que não fosse 3 anos, algum tempo da vida deles eles dedicaram ao mestre. Eles largaram tudo para se tornarem discípulos de Jesus. E diferente de hoje, quando a gente trata do discipulado, o discipulado na antiguidade, o discípulo saía da sua casa e ia morar na casa do mestre. Quando Jesus está passando, João vai relatar isso, quando Jesus está passando aonde João Batista batizava, João se levanta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus. A palavra diz que 2 discípulos de João deixam João ali e falam: já que ele é o Cordeiro de Deus, vou seguir o Cordeiro de Deus. Não vou ficar com a segunda linha, vamos dizer assim. Eles vão em direção a Jesus e o texto nos diz que Jesus percebe que eles estão seguindo. E aí Jesus fala assim: o que vocês desejam? Eles só falam assim: mestre, onde o senhor mora? Sabe por quê? Porque eles estão dizendo: eu quero ser seu discípulo. Onde você mora? Eu quero morar lá na sua casa. Eles se dispuseram, eles falaram: Senhor, onde o Senhor mora? E aí Jesus fala: vem comigo. E eles foram
Passaram a tarde inteira conversando, já era tarde e eles ficaram ali. E nós sabemos que um desses discípulos era André, porque depois ele sai dali para chamar o seu irmão Pedro. O discipulado aqui no tempo de Jesus era uma entrega total. E nós vemos agora Cleopas e esse outro discípulo anônimo aqui discutindo no meio do caminho. Poxa, eu dediquei 2 anos da minha vida a esse mestre. E agora? Eu não sei qual é a conversa deles, porque o texto bíblico não nos diz, mas a gente pode imaginar. Sabe por quê? Porque nós fazemos igual. Nós fazemos igual na nossa caminhada. Chega um momento em que a gente está desanimado, que a gente está triste por causa de alguns acontecimentos, e a gente pensa, mas já tem 10 anos que eu estou na igreja, já tem 5 anos que eu estou na igreja, já tem tanto tempo que eu participo do ministério, parece que as coisas não acontecem na minha vida, parece que não está dando certo, parece que não vai para frente. E nesse momento de desânimo, de tristeza, os nossos olhos ficam embaçados e a gente não consegue perceber a presença de Jesus caminhando do nosso lado, porque a presença dele está. Há uma narrativa em Gênesis 28, quando Jacó ele está fugindo, ele está indo embora, né? Porque ele causou com o pai, causou lá com Isaac, e o irmão dele está odiando ele. O texto nos diz que Isaú estava odiando, só não fez nada porque o pai ainda estava vivo. Rebeca, sabendo disso, Isaac também chama Jacó, abençoa Jacó e fala: ó, vai lá para Padan-Aram, porque senão as coisas vão ficar complicadas para você. Ele está em fuga, ele está indo embora. Deixou tudo, deixou a casa dos pais, deixou a casa da mãe. O texto bíblico nos diz que ele era o queridinho de Rebeca. Ele era o queridinho, o mimado. Sabe, talvez ele Jacó fosse o mimado da mãe, o predileto da mãe, enquanto Esaú era o predileto do pai. Jacó está em fuga. E no capítulo 28 vai nos dizer que ele chegou num bom lugar para acampar. Ele encontrou uma pedra e fez a pedra de travesseiro. Isso é algo que eu confesso para a igreja, que toda vez que eu leio, eu sei que deve ter alguma verdade, alguma chave ali dentro desse texto que eu ainda não consigo entender. Mas eu fico imaginando como alguém pode dormir com uma cabeça na pedra, usando uma pedra de travesseiro e ainda sonhar. Porque ele sonha. Quando você olha para esse texto, não parece que Jacó está de boas comigo, estou fazendo uma viagem, vou logo ali. Depois de tudo que ele aprontou, mentiu para o pai, enganou o irmão. E agora está dormindo numa cabeça, na pedra, como se fosse um travesseiro. E o texto nos diz que ele vai ter esse sonho, que ele vai ver uma grande escada, com o anjo subindo e descendo. E o texto nos fala que quando ele acordou, ele diz assim: verdadeiramente, Deus está neste lugar e eu não havia percebido. Ai, igreja, quantas vezes a gente também está deitado com a nossa cabeça na pedra? O Senhor está fazendo coisas grandiosas e a gente está que nem Jacó. Aí o Senhor faz, a gente se alegra e aí a gente fala: Deus já estava aqui, eu não tinha percebido. Deus já estava operando e eu não tinha percebido. Deus já estava fazendo e eu não tinha me dado conta. Tem noção do que é isso? Você estar no lugar, a presença de Deus estar ali e você não perceber essa presença? Os discípulos no caminho de Emaús, o texto vai nos dizer que os olhos deles estavam impedidos de enxergar. A tristeza, o desânimo, ele impede a gente de enxergar a presença do Senhor. E esses discípulos estavam assim. Estavam também com dificuldade de ver, de enxergar, assim como Jacó, lá em Gênesis. Só que é lindo, porque Jesus pergunta, né, o que estava acontecendo, por que eles estavam daquele jeito, o que eles estavam debatendo tanto no meio do caminho. E aí é interessante que eles estavam com o rosto entristecido, como diz a palavra. E Cleopas responde para Jesus assim, olha lá o verso 28. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Não sei imaginar Jesus ouvindo isso. Eu sou a única pessoa em Jerusalém que não sei o que aconteceu.
tristeza dele estava impedindo ele de ver Jesus. Agora eu te faço uma pergunta. Será que a gente não faz essa mesma pergunta que Cleopas para Jesus nos dias de hoje? Senhor, o Senhor não está vendo a minha história, o Senhor não está vendo a minha condição, o Senhor não está vendo a minha situação. E a gente está falando isso para aquele que tudo vê. A gente está falando isso para aquele que nem pisca, ele nem cochila cuidando da nossa vida. E às vezes a gente está, Senhor, o Senhor não está vendo meu filho, o Senhor não está vendo meu casamento, o Senhor não está vendo minha situação financeira. E Deus está falando, Deus não fala nada. Ele não fala, ele continua em silêncio, porque só a presença dele basta. Só que às vezes em meio às nossas tristezas e dores, a gente não consegue enxergar a presença dele. Por isso que a gente faz perguntas como essa. Eu fico imaginando Jesus ouvindo Cleopas falar: você é a única pessoa aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Imagina falar isso para aquele que passou pela cruz e ressuscitou. Acho que Jesus falou assim: Cleopas, sabe o jargão que os jovens usam hoje? Sabe de nada, inocente. É Jesus falando para Cleopas: Cleopas, você tem noção de com quem você está conversando? Eu, o único que não sei. Eu sou o único que sei exatamente o que aconteceu. Porque enquanto Cleopas só sabia da história terrena, Jesus sabia o que tinha acontecido no reino do Espírito. Jesus sabia o que tinha acontecido, os acessos que foram abertos para Cleopas e para todos nós acessarmos a presença de Deus. Eu acredito que Jesus ficou pensando: Cleopas, você ainda tem muito que aprender. Porque os acontecimentos que você viu foram só terrenos. Deixa eu te mostrar o que aconteceu no espiritual. Deixa eu mostrar o que significa esse véu rasgado de alto a baixo. O Senhor faz a mesma coisa conosco nessa manhã, igreja. Ele fala a mesma coisa para nós, enquanto nós estamos: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, principalmente quando somos afrontados. Como a gente se esquece? Você consegue entender o quanto a tristeza e o desânimo, ele ofusca os nossos olhos? Eles nos cegam, eles nos impedem de ver esse Deus que está operando em nosso favor. Mas Jesus continua do nosso lado. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, ele não repreende. Ele caminha, ele ouve, ele pergunta, ele se envolve. Ele se envolve. O texto nos diz que, no verso 19, depois desse questionamento de Cleopas, Jesus fala assim: que coisas? Me conta aí, Cleopas. Que coisas aconteceram? Me conta. Jesus não podia ter dado uma broncona neles? Meu Deus, como ele poderia? E com Jacó? Ele mostra os céus abertos, uma escada e anjo subindo e descendo. Jacó tinha acabado de enganar o pai e o irmão. O texto nos diz em Lucas que quando Jesus foi preso, ele já tinha avisado a Pedro que ele ia negar 3 vezes antes do galo cantar. E o texto nos diz que quando o galo cantou, Pedro negou pela 3ª vez, Jesus passou no pátio e o olhar dos dois se cruzaram. E eu tenho certeza que não foi um olhar de condenação. Porque esse Jesus que caminha conosco, mesmo quando nós não reconhecemos, mesmo quando nós estamos em confusão, ele não vem caminhar com a gente para nos repreender, para nos condenar, para nos julgar. Não, ele vem caminhar conosco. Ele nos ouve. Ele pergunta as coisas para nós, ele quer ouvir da nossa boca e ele se envolve com a nossa vida, com os nossos questionamentos, com os nossos problemas. Deus, ele mostra tudo aquilo para Jacó e depois Jacó se levanta, a pedra que era travesseiro ele levanta como um altar e aí ele faz uma aliança com o Senhor. Se o Senhor cumprir isso sobre a minha vida e eu voltar em paz e próspero à casa do meu pai, esse lugar vai ser um lugar de adoração. E aquele lugar passa a se chamar Betel, casa de Deus. Sabe? Esse é um grande erro que eu e você cometemos. Achar que nos nossos momentos de confusão, nos nossos momentos de desespero, de desânimo, Jesus está apontando o dedo para a gente e nos repreendendo.
falha, quando a gente dá aquela escorregada, e a gente fala, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, porque, nossa, vai sair uma palavra que vai... E aí é nesse exato momento que Jesus só te lembra que Ele continua te amando. Porque Ele não vem para nos repreender em meio à nossa confusão. Ele caminha conosco para falar, eu estou com você. Eu continuo com você. Você pode não estar me vendo, você pode não estar sentindo a minha presença, você pode não estar reconhecendo a minha voz, mas eu continuo aqui, porque eu continuo caminhando com você. Você continua sendo minha, você continua sendo meu. Esse é um cuidado eterno do nosso Senhor. Mesmo quando não percebemos, Jesus, Ele está caminhando conosco. Ele está do nosso lado. Ele ouve as nossas conversas, Ele ouve as nossas orações e Ele entra na nossa jornada de dor. Você tem noção do que é isso? Às vezes a gente fala, Senhor, eu acho que o Senhor não... Parece que Deus está tão distante em algumas orações, em alguns momentos de busca, parece que Deus está tão distante. Só que se nós continuamos buscando a Ele, buscando essa presença, como foi ministrado no culto passado, se nós continuamos buscando essa presença, Ele caminha conosco. Ele ouve as nossas conversas, Ele ouve as nossas orações, e Ele entra nessa jornada de dor minha e sua, e Ele fala, vamos caminhar junto. Esse é o Deus que nós servimos, e isso que Ele nos ensina nesse texto. Jesus, Ele se aproxima, mesmo quando estamos em confusão, mesmo quando não reconhecemos, mesmo quando achamos que não somos dignos nem merecedores. E aí, quando Jesus, Ele se aproxima, porque Ele anda comigo e com você, Ele revela a palavra para nós e faz o nosso coração arder. Do verso 25 ao 27, primeiro Jesus, Ele vira para Cleopas e fala, que coisas, Cleopas? Me conta aí, que eu não estou sabendo de nada. Não sei o que aconteceu. E Cleopas começa a falar as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, olha que lindo, de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas ele morreu. Ele foi crucificado. Tínhamos a esperança de que Ele era o resgatador de Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Eles explicando para Jesus. Eu tinha a esperança de que Ele era o resgatador de Israel. Eu tinha a esperança de que o Senhor fizesse algo pelo meu filho. Eu tinha a esperança de que o Senhor fizesse algo pelas minhas finanças. Eu tinha a esperança que o Senhor fizesse algo pelo meu casamento. Às vezes nós falamos isso para o Senhor. Às vezes isso ecoa dentro de nós. E eles ainda falam assim, algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo e vieram contando uma história, olha isso. Vieram contando uma história. Então eles também ouviram o relato das mulheres. Eles também ouviram Maria Madalena falando, eu vi o mestre, ele está vivo. Eles ouviram isso, mas elas voltaram contando uma história surpreendente. Alguns do nosso grupo correram até lá para ver. João e Pedro foram lá para ver. De fato, tudo que a mulher disse era verdade. Mas eles não viram Jesus. De fato, a palavra veio. Mas eles não viram Jesus. Eles só viram um túmulo vazio. E às vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, o Senhor já levantou profeta para falar na minha vida. Mas ainda não aconteceu nada. São só palavras. Quantas vezes eu e você, diante dessa presença, a gente quer lembrar a Deus daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele já prometeu sobre as nossas vidas. E aí o texto vai nos dizer que a partir do verso 25, Jesus falou assim, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse? Ele tinha que passar por tudo isso. E aí olha que lindo, o verso 27 diz que Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas e explicou as Escrituras, o que as Escrituras diziam a respeito dele.
Se tem uma forma do Senhor mudar a minha e a sua condição de desesperança, de desânimo, é através dessa palavra. Ele não vai falar por outro lugar. O texto nos diz que ele se vira para esses dois homens e ele começa desde Moisés, toda a lei, todos os profetas, e começam a falar: isso fala do Cristo, isso fala do Cristo, isso aponta para o Cristo. Quando eu e você estamos, Senhor, o Senhor até levantou um profeta para falar que vai fazer isso sobre a minha vida, mas eu ainda não vi nada. Sabe o que o Senhor faz? Se a gente permitir, porque essa presença caminha conosco, Ele nos leva para essa palavra. E aí Ele começa a revelar esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele prometeu e que Ele fez, Ele continua fazendo sobre as nossas vidas. Ele vem através da palavra e te lembra que nada é impossível para Ele. Ele vem através da palavra e te lembra que se você clamar a Ele, Ele vai te responder e vai anunciar coisas grandes que você não sabe. Ele vem e te lembra na palavra que aquele que é fiel, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vem na palavra e te diz: aquele que começou a boa obra na sua vida vai completá-la. O Senhor, Ele vem em sua palavra e vai confirmando cada promessa levantada sobre as nossas vidas. Só que às vezes, sabe o que nós fazemos com essa palavra? A gente deixa ela, a gente reforma a capa para ficar bonitinha e depois deixa lá, fechada. Qual lá Deus? E queremos sentir a presença. E queremos ver a presença. E queremos ouvir Deus falar. A gente quer que um profeta se levante na casa e diga: eis que te digo. É mais fácil, né? Do que eu abrir a Bíblia, um livro tão antigo, e me deparar com essa palavra de verdade que reaviva a minha fé. Jesus, ele veio conversando com esses homens, ele veio explicando tudo que aponta para ele. Ele vem dizendo: a cruz não foi derrota. Cleopas, levanta seu olho, a cruz não foi derrota. A cruz não é o final. Jesus vem falando isso para aqueles dois homens, assim como fala comigo e com você nessa manhã. A sua luta, ela não é a sua derrota. A sua dificuldade financeira, familiar, no casamento, seja no que for, não é a sua derrota, porque o Senhor está conosco, Ele caminha conosco nessa jornada. Glória a Deus. A nossa luta, às vezes, de uma enfermidade, a nossa luta no corpo físico não é o fim, porque o túmulo está vazio, o trono está ocupado, porque Ele vive. Ele vem explicando, Ele vem falando. Sabe o que acontece quando a gente se volta para essa palavra? Ela acende um fogo de fé no nosso coração. Quando eu me volto para essa palavra, quando eu medito nela, eu sou transformada. Quando meditamos na palavra, o desânimo dá lugar à esperança. Quando eu medito nessa palavra, o desânimo dá lugar à esperança. Quantas vezes eu e você não temos mais esperança, não temos mais fé nas promessas que Deus fez sobre as nossas vidas, na promessa que Deus fez sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. Só que quando eu medito nessa palavra, uma fé, ela começa a arder no nosso coração. Quando eu medito nessa palavra, uma fé é avivada dentro de mim, porque eu sei que essa palavra não falha, ela é viva, ela é eficaz, e ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. O segredo não está em entender tudo, o segredo não está em entender todas as maneiras, todas as formas, como tudo vai acontecer. O segredo está em crer naquilo que Deus já nos revelou. Era isso que Jesus estava tentando falar para aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus. Dizendo: o segredo, meus filhos, não é você querer entender o que foi a cruz. Não é você querer entender o túmulo vazio.
Não é você querer entender o que está por vir ainda. O segredo é você crer naquilo que eu já te mostrei, naquilo que eu já falei para você. O segredo não é eu ficar tentando entender e compreender o que vai acontecer com o meu filho, com a minha família. O segredo não é esse. O segredo é eu crer naquilo que o Senhor já revelou. E o Senhor já revelou que a minha casa é salva no sangue de Cristo. O Senhor já revelou que Ele é o Deus de provisão sobre a minha vida. O Senhor já revelou que Ele é o Deus de cura sobre a minha vida. E isso já foi revelado. É nisso que eu preciso crer e confiar. Eu preciso crer no que já foi revelado, não naquilo que eu quero entender, não naquilo que ainda está oculto a mim. Esses 2 discípulos, eles precisavam compreender isso. O texto vai nos dizer que quando eles estavam se aproximando de Emaús, já era tarde, né? E Jesus fez que ia seguir viagem. Olha que lindo isso. Estão chegando no vilarejo, eles estão no meio do caminho, aproxima-se um homem que eles não reconhecem que é Jesus. E eles estão caminhando em direção a Emaús. Eles não sabiam para onde Jesus ia. É um homem que se aproximou no caminho. Eles estão chegando em Emaús e Jesus fez que ia continuar seguindo viagem. Minha rota, meu destino final não é Emaús. Eu vou continuar caminhando. Só que sabe o que esses homens disseram? Senhor, já está tarde. Fica conosco. Já está tarde. Fica conosco. Tem até uma canção, né, Divino Companheiro, que fala sobre isso. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Esse é o Deus que caminha conosco. Esse é o Deus que caminha conosco. Mesmo quando eu estou em confusão, mesmo quando eu não estou reconhecendo, Ele fala comigo no caminho, meu coração arde. E tudo que eu consigo dizer para Ele é: Senhor, continua aqui comigo. Continua aqui comigo. Meu coração é um lugar para o Senhor pousar, para o Senhor ficar, para o Senhor fazer morada. E aí a gente entra na terceira lição que eu consigo ver nessa palavra, e que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Jesus, ele se revela no partir do pão. O que acontece quando Jesus caminha comigo? Ele caminha comigo no meio da minha confusão. Ele se revela nas escrituras para a minha vida, fazendo o meu coração arder de novo. E ele se revela para mim no partir do pão. O texto vai nos dizer no verso 31, verso 30 e 31. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Amados, eu fico tentando imaginar essa cena. Eles estão na mesa agora. E nesse momento de mesa, o texto nos diz que Jesus, ele pega o pão. Eu fico me lembrando da última ceia. Jesus pegando o pão e dizendo: olha, esse pão é a minha carne que vai ser rasgado por vocês. O texto nos diz que nesse momento os olhos deles se abrem. A cruz abre os nossos olhos para quem é o Filho. A cruz abre os nossos olhos para essa presença. A cruz, quando eu olho para a cruz, eu me lembro quem Jesus é na minha vida. E eu me recordo que, independente de como está a minha situação, a minha realidade, Ele continua sendo bom. As promessas dEle continuam sendo reais sobre a minha vida. Quando eu olho para a cruz, eu me lembro que Ele fez tudo isso por mim. Ele fez por mim, pela minha causa.
os estudos vão nos dizer, tem um livro que é A Crucificação no Olhar Médico. Um médico escreveu esse livro narrando a crucificação no olhar da medicina. Várias coisas nesse livro sempre me chamaram muita atenção. Mas quando ele fala dos cravos da coroa de espinho, os cravos eles tinham em média de 10 a 12 centímetros. 6 centímetros aproximadamente desses cravos entraram na cabeça de Jesus. Você consegue imaginar uma coroa sendo posta na cabeça do mestre? E não foi só colocada como às vezes a gente faz em algumas encenações, né? Que a gente pega a coroinha e coloca. Não. Ela foi cravada nele. Você consegue imaginar um prego entrando na sua cabeça 6 centímetros? Só ali já era para Cristo ter morrido. Porque toda a região do encéfalo de Jesus já estava sendo comprimida por causa desses espinhos. Sabe por que Jesus morreu? Justamente porque os espinhos foram cravados. Quando acontece algum acidente perfurante, a orientação médica é: não tira, leva para o hospital. Porque perfurei. Se o objeto está aqui, ele mesmo vai tampar o sangramento. Não que não vai existir, o sangramento vai existir, mas a hemorragia ainda está contida. Você tem noção disso? Os cravos na cabeça de Jesus continham a hemorragia no seu cérebro. Foi por mim e por você. Se eu olhar para isso e os meus olhos não forem abertos para a presença do Senhor, o que mais vai abrir os meus olhos? O texto nos diz que enquanto Jesus estava na cruz, aqueles soldados zombando dele, pegaram uma esponja embebida no vinagre e colocaram sobre os seus lábios. O rosto de Jesus estava cortado. Você consegue imaginar os lábios de Jesus rachados? E agora o vinagre sendo tocado nos lábios dele? E sabe o que é mais chocante? Essa esponja e esse vinagre era o papel higiênico da época. Você tem noção do que é isso? Enquanto Isaías é tocado nos seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, o nosso mestre é tocado em seus lábios com a coisa mais imunda que podia existir naquela época. E ele fez isso por mim e por você, porque ele quer se revelar no partir do pão. Ele quer dizer: foi por você que eu fiz isso. Eu continuo caminhando por você, com você, e nesse caminho eu te sustento. Toda humilhação, toda dor, foi por mim e por você. Era para ser a gente ali. Nós éramos merecedores disso. Nós éramos merecedores. Cada chibatada. Esse médico, ele narra que uma chibatada somente daquelas que Jesus recebeu, era suficiente para fazer um homem adulto se urinar nas calças. Tamanha a dor. Nós sabemos que num momento de morte, a pessoa ela evacua e ela urina, porque ela não tem mais controle sobre isso. Jesus passou isso por mim e por você. Uma chibatada era capaz de fazer um homem adulto se urinar. Ele recebeu 40 menos 1. E o texto de Isaías vai nos dizer que cada uma das suas pisaduras produzem em mim e você cura de enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você tem noção do que Cristo fez por nós? Você tem noção que ao olhar para essa mesa tão bonita, toda enfeitada, isso é um memorial. É um memorial, mas a gente precisa saber que memorial é esse. É o memorial daquele que continua caminhando conosco, não só no primeiro domingo do mês, mas todos os dias. A presença dele está conosco. O partir do pão falava da entrega, o corpo de Jesus. O cálice era o sangue derramado
E naquele simples gesto, eles entenderam, ele está vivo. O pão e o vinho são alimentos muito comuns na mesa judaica. Se fosse no Brasil, seria o arroz e feijão, gente. Seria o arroz e feijão. Naquela época, era o pão e o vinho. Tenta imaginar o seu café da manhã, pãozinho francês. Tenta imaginar Jesus sentado na mesa com você, numa ceia dessa, pegando o pão e cortando, rasgando ele no meio, porque ele não usou faca, não tinha naquela época. Ele rasgou. O nosso pão francês ainda talvez ficaria com as bordas bonitinhas, mas no pão bíblico ele ficava todo irregular. Imagina Jesus sentado na mesa com você, pegando o feijão e esmagando o feijão. Eu lembro que meu avô costumava fazer aqueles bolinhos de feijão com arroz. Eu não sei se vocês faziam na mão ainda, na hora que estava comendo. Aí eu pegava a farinha, o arroz e o feijão, fazia o bolinho e esmagava assim. Eu lembro que quando criança eu comia muito aquilo. Toda vez que ele estava almoçando, eu ia perto dele, que ele fazia o bolinho para mim. Você consegue imaginar Jesus esmagando o feijão e dizendo, esse é meu corpo? O que iria acontecer todas as vezes que a gente visse um feijão na nossa frente? De quem que a gente se lembraria? Assim como quando eu vejo um bolinho de feijão no meio do meu avô, eu lembraria de Jesus. E foi o que Jesus fez aqui com esses homens. Ele pegou o pão. Nenhuma mesa foi igual para os discípulos. Depois daquela ceia, depois da ressurreição de Jesus, nenhuma mesa foi mais igual. Porque todas as vezes que eles viam um pão, eles se lembravam, Jesus se entregou por mim. A carne dele foi rasgada por mim. O que você precisa olhar hoje para se lembrar de que foi por você? O que você precisa olhar hoje para se lembrar? Por isso que nós temos esse memorial. Para nós isso é um memorial. Quando eu olho para o cálice, quando eu olho para o pão, eu me recordo que há mais de 2000 anos, um Deus, um Rei soberano, se despiu de toda a sua glória divina e veio a essa terra nessa roupagem, nessa couraça carnal e morreu por mim e por você. Quando eu olho para esse memorial, eu me lembro de quem ele é. A ceia, ela é mais do que um símbolo. Ela é um reencontro com a presença viva do Senhor. A ceia para nós é Jesus caminhando com a gente no caminho de Emaús. Talvez hoje a gente entrou aqui caminhando para Emaús, como esses dois discípulos, triste com alguma situação, desanimado com alguma situação, sem esperança em relação a alguma situação da sua vida, e Jesus vem e ele se revela, se reencontra conosco, porque essa presença é viva. Eu quero convidar você a ficar de pé. Jesus, ele continua se revelando no partir do pão, na comunhão entre nós, na presença do Espírito Santo. E ele faz isso para renovar alianças, para dizer, você continua aliançado comigo. Marlon, você sabe esse louvor do Divino Companheiro desde o começo? Eu só sei quando. O Marlon vai cantar. Já quando o Marlon vai entoar essa canção para nós. Sem somzinho, só do seu. Ele vai ser um instrumento tocado pelo Senhor. E a capela. A palavra diz que todo aquele que tem fôlego louva ao Senhor. E eu quero que você faça dessa canção uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, faz morada em mim, pousa em mim, tem lugar para morar na minha vida, na minha casa, porque eu preciso sentir essa presença que caminha comigo. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vá falando com esse divino
divino companheiro, amém? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz divina do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada por nos lembrar que mesmo quando nós entramos numa rota, num caminho que não é o que o Senhor propôs para nós, o Senhor vai nos encontrar nesse caminho. O Senhor se revela a nós na Tua palavra e o Senhor nos traz de volta para o centro da Tua vontade em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença é aquela que nos conduz. O Senhor está conosco no caminho, na jornada da nossa dor. O Senhor está conosco mesmo quando nós estamos confusos, mesmo quando estamos sem esperança, mesmo quando estamos abatidos. E o Senhor nos ouve, o Senhor ouve nossas conversas, o Senhor ouve nossas orações, o Senhor vem com a Sua presença e se envolve na nossa jornada. Obrigada, Pai. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada por nos ajudar. E como nós acabamos de cantar, Senhor, ajuda-nos, ajuda-me até chegar. Ajuda-me, Senhor, porque a Tua palavra diz, nós porém, o Senhor falou isso para Daniel, você porém vai até o fim. E eu sei que essa palavra é para nós iremos até o fim, mas precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Então fica conosco em nome de Jesus. Levanta sua mão, amado, em nome de Jesus. Eu não vou te fazer chamamento aqui na frente. Nós vamos apenas declarar: Senhor, em nome de Jesus, o meu coração é Teu. Amém? Vamos falar juntos? Senhor, em nome de Jesus, o meu coração é Teu. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Graça e paz. Posso tomar assento? Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Vocês viram como a mesa está bonita hoje ou não? Sim. Agora nós temos 3 pessoas cuidando da ceia: a Elaine, a Evanda e a Cida. Então mais uma nova integrante para cuidar. Vocês viram que o negócio está bonito hoje, né? Amém? Mateus 26. Você já foi lido isso aqui hoje? Mateus 26. Você está chamando 2 pessoas aqui para
para servir a ceia, a minha predileta e a Cida. Cida e Evandra, eles vão servir a ceia hoje. Isso mesmo. É mesmo. A Cida nem chegou, já está fazendo as coisas. Imagina daqui uns 6 meses. Cada um pega um elemento, fica de frente, não vou para lá ainda, tira a tampa, deixa a tampa aí. Isso, pega o elemento. Evandrega o elemento e consagra. Cida, ergue e consagra. Senhor Jesus querido Pai, eis aqui, Senhor Jesus querido, que nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus. Um pãozinho, Senhor Jesus, que foi comprado, Senhor Jesus, no mercado. Mas que neste momento, Senhor Jesus, ele simboliza, Senhor, para nós, o Teu corpo, Senhor Jesus. Nós apresentamos, Senhor Jesus querido, a Ti. Vocês podem estar distribuindo o elemento, só que vocês não comam ainda, tá? Vocês pegam, quem for cear, pega e fica de pé. Pode estar distribuindo. Quem for cear, pega e fica de pé. Quem não está ceando ainda, fica sentado. A ouça foi baixinho, eu vou estar lendo. Já começar a dançar aqui, ó. Gira, agora o negócio aí, o negócio Vai ter celular aí, irmão. também acho. Fogo dele. Todos pegaram? Não é para tomar ainda, tá aqui. Eu falei assim, ó, pega e fica de pé, tá tudo sentado. Eu não estou falando inglês hoje, eu acho. Quem pegou os elementos fica de pé. Não, sentado não dói para ficar sentado, mas quem for, mas não é para ser ainda, tá? Eu estou lendo o texto. Ó, o texto bíblico diz assim, ó, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou e em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, porque esse é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Deixa eu pegar aqui o elemento. Vocês é que vão servir, tá? Ficam aí que eu vou servir. Ficam aí com o elemento que eu vou servir. Ó, então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque esse é meu sangue que confirma a aliança, e ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Interessante nesse texto aqui, antes da Jaceira estar lendo, Deus já tinha ministrado no meu coração para ministrar esse texto da ceia. Esse texto aqui, Jesus ele não tinha passado pela morte de cruz. Ele já estava falando o que ia acontecer com o corpo dele. Ele já estava falando o que ia acontecer com a vida dele. Ou seja, não só isso. Essa época aqui, que eles foram se assentar à mesa, era uma época de Páscoa. Eles iam celebrar a Páscoa. O que Jesus fez? Transformou a Páscoa em ceia. E é mais? Ele fez uma nova aliança. A Páscoa, alguém sabe o que significa a Páscoa? Vai valer um ponto na ordem aqui. Oi? Entendi nada. Páscoa, ressurreição. Páscoa lá no. Falar o Páscoa lá no tempo de Moisés, lá. Libertação do povo de Israel. Um ponto plutônio significa passar por cima. A Páscoa significava passar por cima. O povo de Israel foi liberto. Ok? Presta atenção aqui, vocês estão distraídos. Ó, o povo de Israel foi liberto. E aqui Jesus ele faz uma nova aliança. Agora sou eu que vou libertar tudo. Mas que eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus ele quer fazer essa é uma nova aliança. Comigo e com você. Uma nova aliança. O que é nova? É você deixar o velho para trás. De novo falando do velho, hein? Deixar o velho para trás e ir para o novo. Nova aliança. Talvez a sua aliança não estava meia. Já viu a aliança de casamento aqui? Uma vez nós no curso de casal, o pastor deu um algodão e mandou passar na aliança.
Passamos. E aí? Nada. Aí ele colocou aquele caol, aquele produto, é caol que chama, né? Aí passou, o caol ficou preto. Às vezes acha que a sua aliança está limpinha, né? Eu e você precisamos fazer uma nova aliança com o Senhor. Amém? Vou estar servindo as diaconisas aí, presbíteras, e já nossa ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Pega o pão, não come ainda, pega o pão. Nesse momento que você ergueu o pão, você vai ter 1 minuto para orar. Você fala, Senhor, esse mês eu errei, eu falei um palavrão, bati no meu marido, mas o Senhor me perdoa. Esse é o momento para você pedir perdão dos seus erros. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque esse é meu corpo. Pode comer o pão. Então tomou o cálice. Está o cálice aí? Só que antes de você tomar no cálice, você vai em cada irmão e vai falar assim, ó: Deus hoje está fazendo uma nova aliança com você. E troca o cálice. Deus hoje está fazendo uma nova aliança. Deus está fazendo uma nova aliança. Deus está fazendo uma nova aliança. Uma nova aliança. A vitória não, a vitória nossa, Deus está fazendo uma nova aliança. Você fala a vitória não, Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, pois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele. Pode tomar o cálice. Glória a Deus. Depois põe Maús novamente. Põe mais alto. Porque aí no versículo 30 diz assim: então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram o hino depois. Não sei se foi Emaús. Nós vamos colocar Emaús novamente. E desse cantar o hino é momento de adoração, é momento de você fechar os olhos e agradecer. Começa a adorar. Lembra da ministração, Emaús? Essa música é Emaús. Ele é tão grande. Isso, canta junto, adore junto. Dos corações,
A honra, a glória, o louvor, a adoração pertence a Ti. Não há outro Deus além de Ti digno de adoração, digno de louvor. Obrigado por mais esse dia na Tua presença. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós participarmos mais um mês da ceia do Senhor. Vencemos mais um mês para a glória do Senhor Jesus, Senhor. O Senhor possa nos levar em casa. Tenhamos um almoço abençoado, final de tarde abençoado, Senhor. Estenda sua mão assim, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Todos possam dizer amém. Pronto, Senhor.